E aí, pessoal, aqui quem fala é o Cadeado. Eu sou do canal Mundo Obscuro e no vídeo de hoje eu faço uma pergunta para vocês. Já ouviram falar de João Giló? Ou essa história, essa lenda muito conhecida pelos pais, avós, pelos antigos? Você deve ter ouvido muito essa história quando era criança. Conhece a verdadeira história por trás dessa lenda? Se você quer saber tudo sobre isso e como surgiu essa lenda, acompanhe o vídeo. Há muitos anos atrás, existia um homem em uma pequena cidade que morava em uma fazenda somente com a sua mãe. Era um homem de boa aparência, não tinha um jeito de ser uma pessoa ruim para as pessoas da cidade onde ele vivia, mas dentro de casa era uma coisa completamente diferente. Ele era um homem com uma mente perturbada, ele tinha pensamentos muito obscenos, muito pervertidos, e ele era um homem de uma incredulidade imensa. E não só isso, de uma crueldade muito grande. Maltratava animais, julgava, batia, xingava, brigava com a sua mãe. Que detalhe, ele morava só com ela, era filho só de mãe, porque nunca conheceu o pai dele. Batia nos animais, espancava-os, matava muitos deles. E em sua mente ele tinha um pensamento muito obscuro e obsceno, que era de ter relação com sua própria mãe. Ele ficou premeditando esse pensamento por muitos e muitos anos na sua cabeça, até que um dia ele resolve colocar em prática. Ela estava fazendo um jantar, a mãe dele, tranquila na cozinha, e ele veio com uma maneira muito esquisita do lado dela. Não foi como aquele filho, né, amoroso, que chega, dá um beijo no rosto da mãe e conversa com ela. Ele veio querendo passar a mão, querendo tocar nela de uma maneira meio estranha. E ela foi percebendo isso. Até que chegou um momento em que ele agarrou ela. Instantaneamente, ela pegou o garfo. No momento em que ele quis beijar ela, começou a beijar o pescoço, começou a querer passar a mão por baixo do seu vestido, ela pegou o garfo e enfiou dentro do seu olho. E rasgou, saiu puxando para baixo durante toda a pele do rosto dele, deixando ele com o rosto completamente machucado e deformado. E ainda cego. Daquele momento, ela saiu correndo para o quarto e se escondeu. Ele fugiu e a mãe dele nunca mais ouviu. Passando-se vários meses depois disso, a mãe dele, pensando que ele tinha morrido com uma hemorragia ou algo assim, ou até o olho dele estava saindo um certo líquido diferente por ter furado. Ela era uma mulher de muita fé, de muita religião, muita fé com Deus. Passaram-se mais ou menos 4 meses após esse momento. Ela estava numa quarta-feira de cinza, época de quaresma, 10h30 da manhã, começando a querer preparar o almoço. Ela estava tranquila, pensativa, até que ouviu um barulho no quintal e os animais fazendo sons estranhos. Ela correu para ver o que era aquilo, chegou lá, não tinha nada. Do nada escuta o barulho de passos correndo, fazendo barulho dentro de casa e vai até lá para ver o que é. Ela entra e a porta da cozinha fecha, do nada. Ela acha aquilo estranho. Quando ela corre para a sala, lá está ele. Ele nunca perdeu esse pensamento de querer estuprar a própria mãe. Ela, como sabia quais eram as intenções dele, saiu correndo da sala de volta para a cozinha para tentar pegar algo afiado, tentar se proteger contra o seu próprio filho, mas não deu tempo. Ele a pegou, jogou contra o chão, bateu a cabeça dela na mesa e conseguiu, infelizmente, possuir a mãe dele no chão frio, da maneira que ele sempre sonhou em fazer. No momento em que ele terminou, ela só disse para ele, ou melhor, ela lançou uma maldição sobre ele: você nunca terá paz e nem sossego na sua vida, nem quando eu morrer. Enquanto até a minha alma respirar nas mãos de Deus, você não terá paz. O seu espírito nunca terá descanso. Nem os próprios animais lhe darão sossego, para que você nunca se esqueça do que você fez comigo. Dizendo isso, chorando, ela morreu logo após dizer isso. Ele não deu muito ouvido para aquilo, como eu disse que ele era uma pessoa muito incrédula. Ele não estava preocupando nem um pouco com aquilo. Passou a quarta-feira, ele enterrou a mãe dele no fundo de casa. Chegou na quinta, nada de estranho, tudo normal, tudo bem, ótimo. Sexta-feira, lhe deu uma vontade enorme de comer carne. Ele era incrédulo, mas também tinha seus medos. Mas do nada ele perdeu aquele medo de, como dizem, né? Sexta-feira da paixão. Não tem nada a ver, não tem problema algum. Correu no quintal, pegou a galinha mais gorda que ele encontrou, matou, depenou. Queria comer um guisado muito bom. Preparou o guisado, picou a galinha certinho, bonitinho. Fez ela, preparou, cozinhou, normal. Um detalhe muito interessante é que ele adorava cabeça de galinha. Não acho isso estranho, porque muitas pessoas adoram. Ele colocou a cabeça no prato, peito, o guisado ali,
colocou em cima da mesa. Foi até o banheiro, porque ele deu uma vontade enorme de urinar. E ele ouviu uma voz da cozinha. João, por que você faz isso comigo? O que eu te fiz? Ele regalou os olhos e correu para a cozinha, com medo de ser algum ladrão ou alguém. E não tinha nada. Ouve um barulho na porta da sala e corre para ver o que é. E de novo ouve a voz dizendo: João, o que eu te fiz? E naquele desespero ele grita: Quem é? Aparece! E naquele momento a casa faz um silêncio total. Ele fecha as portas, entra para dentro de volta e vai para a cozinha. Naquela incredulidade toda, senta-se na, na cadeira. Na hora que ele olha pro prato, a galinha está com os olhos abertos, a cabeça dela. E ela fala: João Giló, por que você quer me comer? Tá doendo, dói muito o que você me fez. Ele fica louco, desesperado e sai correndo. Passa a mão na sua espingarda e foge. Começa a correr. Aquela galinha que estava cozida, totalmente em partes, começa a persegui-lo, mas não só ela. Ele viu sim um espírito, um demônio, que estava tipo possuindo aquele animal morto. Os outros animais começam a fazer barulhos horrendos. Os porcos começam a gremer, a gritar, a gemer. As galinhas começam a cantar, aquela coisa toda. Os galos começam a cacarejar. O cachorro começa a latir e ele sai correndo. Do quintal da casa dele para fora tinha uma floresta enorme. Ele foge para ali e ainda consegue ver à vista de longe que o demônio, o espírito ruim, está perseguindo ele. E a galinha conversando com ele em partes, totalmente picada. Ele não aguenta e cai no chão, desesperado, sem fôlego de tanto correr. Quando ele vê, a galinha faz a pergunta para ele de novo, mas dessa vez ela está do lado dele. Ele levanta desesperado e sai correndo, sem nenhuma tipo de preocupação. Não tem, a sua cabeça fica completamente vazia. Somente o medo existe ali naquele momento. Seu coração começa a disparar de uma maneira inacreditável. Quando ele chega na beira, ele vê que tem um buraco muito grande, um precipício. E ele vê que a galinha está se aproximando dele. Nós sabemos muito bem que não é a galinha, e sim um demônio. Ele fica desesperado naquele momento. Passa a mão na sua espingarda, que do nada, instantaneamente, misteriosamente apareceu para ele. Ele diz: Demônio, você não vai conseguir me pegar. E dispara um tiro contra sua própria cabeça. Ele morre. Mas o estranho é que a história dele e sobre o que aconteceu começou a se alastrar muito na região onde ele viveu. Não vou citar o nome para deixar melhor assim. Mas começou a se alastrar muito, começou a crescer. As pessoas começaram a comentar e as crianças tinham muito medo dele e principalmente dessa história. As mães tinham muita mania de contar isso para assustar as crianças, para ver se elas dormiam mais cedo, para ver se elas pelo menos seguiam o que elas estavam pedindo, ver se elas obedeciam. Mas algum tempo depois, começou a se correr relatos de crianças e pessoas de que estavam vendo ele sim. Ele estava perseguindo e tentando matar 10 pessoas. Chamaram um padre, ele foi até a casa, exorcizou o lugar, jogou água benta, sal grosso e pediu para colocar fogo na casa. Os vizinhos mais rapidamente fizeram, com todo aquele medo. Muitos acreditaram. Acabou, pois não tinha mais tido nenhum tipo de relato de ninguém sobre esse assunto. Mas o estranho é que em toda a época de Quaresma, pessoas que abusavam de comer carne, pessoas que brigavam com os pais, discutiam com a família, caçavam brigas, discussões, desavenças, sempre viam ele. E essa história continua assim até hoje. Ele realmente existiu, ele realmente existe. Se você não acredita em mim, eu te peço para fazer um teste. No ano que vem, na Quaresma, Sexta-feira da Paixão, coma carne, aproveite, beba bebidas, faça o que você quiser. Vá até os bares. Se você é aquela pessoa que gosta de caçar briga, não pare por causa do que eu estou falando. É só uma história comum, mas tudo tem suas consequências. Se você é aquele que acredita em mim, meus parabéns. Mas se você é aquele que tem que crer para ver, ou melhor, me desculpem, tem que ver para crer, eu aconselho a comer carne na Quaresma.
Sexta-feira da Paixão, para ser mais exato, e me contem o que aconteceu depois disso. Se vocês estiverem vivos ou bem, até lá. Bom, pessoal, essa foi mais uma história sobre lendas espirituais. Aqui quem fala é o Cadeado, do canal Obscuro. Este vídeo está chegando ao fim. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de curtir. E até mais. Falou.